Inegável que vivemos dias diferentes, inegável que vivemos num momento em que há um ano atrás nós não imaginávamos que nós, por ele, estaríamos passando. E alguns da sociedade mundial por aí têm chamado esse tempo, né, de o grande reset. E quem tem PC antigo lembra o que é isso, né? Quem tem PC antigo vai tá lembrando o que é isso, né? Tinha um milagroso botãozinho bem pequenininho com um R escrito. E aí o computador travava e a gente não sabia o que fazer, não sabia como fazer, estava tudo trancado, a coisa não estava andando. Então a gente procurava do lado do botão do power abaixo, quem é que lembra? Tinha um botãozinho bem pequenininho e a gente ia lá e plique. E milagrosamente tudo que estava rodando no computador ali parava e o computador reiniciava, recomeçava. E alguns por aí têm chamado dessa maneira, entendendo que é um tempo que dá para mudar muita coisa na sociedade para preparar o mundo para a vinda do anticristo. Começar a colocar no coração das pessoas o desejo por um único governante mundial, por uma imposição, enfim, tantas coisas. Mas para nós, é a era da igreja, queridos. Para nós, é o tempo da igreja de Jesus saquear o inferno e ganhar muitas vidas. Você crê nisso? Amém? Porque ainda não é o tempo do anticristo assumir o governo sobre a terra. Não é a hora dele assumir esse governo. É a hora de nós vivermos o grande e maior avivamento da história, aleluia, e ganharmos muitas e muitas vidas para Jesus. Ainda dá tempo, queridos, ainda dá tempo. E o texto de hoje se encontra em Efésios capítulo 5. Versículos 15 e 16, depois nós vamos ler a sequência, você pode deixar a sua Bíblia aberta. Mas inicialmente Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Diga para a pessoa do seu lado aí: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha só. Que não sejam como insensatos, não sejam como desatentos, como loucos, como pessoas que não têm prudência, e vale muito a pena a gente pensar nisso hoje, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Olha só, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Interessante, antes do que Paulo está falando com isso, o que Paulo vai falar a seguir? Ele diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Ele está falando, obviamente, que é um tempo de oportunidade. Mas aonde ele coloca esse tempo de oportunidade? Ele diz assim, porque os dias são maus. Porque os dias são maus. E eu tenho falado sobre isso desde que iniciou a pandemia, né, que toda crise ela traz junto consigo oportunidades. E Paulo coloca, antes de dizer que os dias são maus, Paulo coloca aproveitando ao máximo cada oportunidade. E o Paulo era aquele, por exemplo, que quando estava na cadeia, ele era vigiado pelos guardas que serviam o imperador, que serviam a casa do imperador. Então eles faziam turnos. Ora, esse guarda estava vigiando Paulo para o Paulo não fugir da sua prisão, e que por muito tempo foi inclusive domiciliar. Ora, esse guarda estava diante dos poderosos de Roma. E ele diz assim, o evangelho, por causa dessas algemas, se tornou conhecido de toda a guarda. Através das algemas, ele evangelizou os guardas, que por sua vez estavam evangelizando dentro dos palácios. Eram dias maus para Paulo, mas ele aproveitou ao máximo cada oportunidade. Você está entendendo onde eu quero chegar? Sim, estamos vivendo dias complicados, queridos, dias diferentes, mas são dias de grandes oportunidades. Se Paulo estivesse entre nós aqui, ele estaria ganhando muita vida para Jesus. Você acredita nisso? E como você também é discípulo de Jesus, você também, amém? Nós estamos vivendo num momento histórico que não pode ser levado de qualquer jeito. Nós estamos vivendo um momento histórico que não pode ser vivido com amadorismo. Não há tempo para esse amadorismo nesse tempo. São tempos de oportunidades. E diz ali, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E quando eu penso em máximo, eu penso em mínimo,
Eu penso em médio, eu penso em desligado e eu penso em máximo. Não é assim? Não é assim quando a gente liga um liquidificador, quando a gente liga uma furadeira, quando a gente acelera um carro, ele tem um estado de desligado, ele tem um valor mínimo, ele tem um valor médio, ele tem um valor máximo. E Paulo fala aproveitando ao máximo cada oportunidade. Se existe um máximo de aproveitamento, existe um médio, existe um mínimo, existe um nada. E esse é o tempo, querido, onde nós precisamos aproveitar ao máximo cada uma das oportunidades que estão diante de nós. Amém? As pessoas, elas estão com sede. As pessoas, elas estão com desejo de Deus. Elas estão por aí com medo, assustadas, apavoradas. E nós temos Jesus para levar para elas, aleluia. Mas para que nós possamos oferecer a solução para elas, que é Cristo, Cristo primeiro precisa ser a solução dentro de nós. Amém? Você precisa vencer o medo, vencer o pavor, através desse Cristo vivendo na sua vida. Aleluia. O que nós olhamos, quando nós olhamos para fora, olhamos pela janela, o que nós vemos nesses dias? Nós vemos doenças, medo, depressão, lojas fechadas, caos financeiro, altas taxas de divórcio, suicídio. O que é isso senão o que o diabo veio para fazer? O que o diabo veio fazer? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. E as pessoas estão sofrendo esse ataque de roubo, perda nas finanças, perda nos bens materiais. Veio para matar enfermidades, lutas, e veio para destruir casamentos, a paz, relacionamentos entre as pessoas. Mas nós precisamos, querido, ser instrumento de Deus para trazer cura. Nós precisamos ser aqueles que vão orar pelos enfermos, amém? Tanto em oração intercessória nas nossas casas, como orar pelos doentes, orar pelos enfermos. Nós precisamos ser aqueles que vão ministrar prudência, sim, porque nós não vivemos como insensatos, mas nós vamos repreender o medo. O medo que existe aí fora nos últimos dias, querido, não é um medo simplesmente natural. O medo que existe aí fora nos últimos dias é um medo sobrenatural. É um medo sobrenatural. Existe um espírito trabalhando, trazendo medo sobre a nossa sociedade nesses dias. É um medo sobrenatural. É um medo sobrenatural, querido, que tem se manifestado nesses dias. Não é apenas um medo gerado no coração das pessoas. É um medo que existe uma ação de demônios gerando também medo no coração das pessoas. Você consegue entender isso, querido? Então, existe o medo aquele que é natural, as pessoas com medo, pensando na pandemia, pensando nessas coisas todas, existe um medo natural, mas existem espíritos malignos que também estão trabalhando para gerar medo no coração das pessoas. Então, aquele medo que é simplesmente emocional, nós podemos trabalhar ele de diversas maneiras. Um deles, como diz a música dos Militantes, né? Arranca da tomada essa mídia da desgraça. Se você nunca escutou, escute essa música dos Militantes. É muita coisa, é muita informação que vai gerando um medo psicológico. Então esse medo você consegue vencer ele, né? Talvez se expondo menos à notícia ruim, talvez pegando mais sol, talvez fazendo algum tipo de atividade física, se alimentando bem, dando risada. Mas existe um medo que é espiritual. Existe um medo que é ação de demônio. E para esse medo, você tem que repreender em nome de Jesus. Você tem que dizer, sai medo, eu te ordeno do meu coração em nome do Senhor Jesus. Você tem que orar pela pessoa e dizer, sai medo da vida dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Existe o medo natural e existe o medo que está sendo usado por demônios que vêm atacar. Então, se você tem sido atacado pelo medo, querido, repreende esse demônio. Repreende. Começa a caminhar orando pela sua casa e começa a declarar, eu repreendo espírito de medo, eu te proíbo de agir na minha casa, sai da vida da minha mulher, sai da vida do meu marido, sai da vida dos meus filhos, espírito maligno de medo, sai do pessoal da minha célula em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Repreenda a ação dos espíritos malignos que causam medo. Existem espíritos malignos andando por aí, tentando gerar depressão nas pessoas. E novamente eu explico, nós não somos contra psicólogos nem psiquiatras. E nós entendemos que existem depressões com problemas emocionais da alma que vão sendo tratados por esses profissionais. Mas existem também espíritos malignos que trabalham para causar depressão.
E quando uma depressão ela é causada pela ação de espíritos malignos, nós também temos que repreender esses demônios que causam tristeza, que causam depressão, amém? Repreender. Se você percebe que eles começam a vir sobre você, repreenda, não deixe eles tomar conta de você. Não deixe eles tomar conta da sua vida. Existem sim depressões que podem ser evitadas repreendendo demônios aos primeiros sinais. Sim, existem. Começa a perceber que a pessoa começou a entrar num quadro e que aquela não é uma situação simplesmente natural. Existe ali um mover de demônios. Você pode repreender essa ação desses demônios na vida da pessoa. Amém, querido? Amém? Você pode fazer isso no nome de Jesus. Existe, inclusive, uma intenção de Satanás de causar medo nas pessoas, porque o medo baixa também a imunidade. E ele veio para roubar, matar e destruir. Então, gerar medo no coração para também baixar a imunidade, mais pessoas ainda se adoentarem, querido. Mas nós somos um povo cheio de coragem de Jesus, amém? Nós somos um povo cheio de coragem. Deus trabalha onde existe fé. A maneira de Deus agir é através da fé. Ninguém consegue agradar a Deus, ninguém consegue se mover nas coisas de Deus, ninguém consegue nem ser salvo se não tiver fé. Tudo começa pela fé. E diabo imitando essa relação de Deus, ele tem uma espécie de fé dele. Qual é que é a maneira, a fé que o diabo e seus súditos trabalham? O medo. O medo é praticamente uma fé ao contrário. E Satanás tem tentado, assim como Deus tenta nos encher de um ambiente de fé para operar seus milagres, suas maravilhas, seus sinais, Satanás tem tentado gerar um ambiente, um clima de medo onde ele possa tentar investir com as suas desgraças. Você está conseguindo me entender, querido? Então, expulse esse medo e encha-se do amor, encha-se da fé em nome de Jesus. Você precisa ser a resposta, querido. Sabe, a esse caos financeiro, no meio de tudo isso, quem te tem sustentado é o Senhor. Você crê nisso, querido? Amém? E aqui na igreja nós temos essa função também da marcha do amor, onde você doa alimentos e de repente, se alguém está numa situação de vulnerabilidade, ela pode receber dos irmãos da igreja uma cesta básica, um auxílio. Por isso é importante que você, mesmo nesse tempo sem culto presencial, continue doando o seu quilo do amor, né? Fale com o seu líder de rede, líder de célula. Mas, queridos, é Deus que tem nos sustentado. E nós somos uma resposta para essa sociedade, onde nós vamos também mostrar para as pessoas que mesmo em meio ao caos que a situação está, Deus tem sido o nosso refúgio. E quem tem nos sustentado não tem sido o nosso braço, a nossa carne, mas o nosso Deus que nos tem sustentado, amém? E nós somos uma resposta para que essa ajuda de Deus, essa ajuda sobrenatural possa vir, porque as pessoas estão precisando, querido. Esses comerciantes que estão com as lojas fechadas, eles precisam de uma intervenção sobrenatural nos seus comércios. Eles precisam de uma ajuda. E quem sabe você possa conversar com esse seu amigo, que ele tem uma loja lá no centro, está fechado, você possa dizer assim: querido, posso ir contigo orar na tua loja? Posso ir lá orar nesse seu comércio que está fechado? Talvez seu amigo está arrancando os cabelos, já não sabe como vai pagar o aluguel, e você diz assim: posso ir lá orar no seu comércio? E você vai lá e vai orar, você vai abençoar aquele lugar, você vai falar do amor de Jesus para essa pessoa, porque só Jesus é capaz de tirar ela dessa crise, amém? Porque o diabo veio para roubar, o diabo veio para realmente acabar com aquele comércio, e você vai ser lá, e você vai ser luz, e você vai ser sal, querido. É tempo de nós aproveitarmos ao máximo cada oportunidade. Tem muitas pessoas que, por essa função, perder emprego e coisa, foram fazer, né, motorista de aplicativo, e naquele momento em que você chama o aplicativo, né, o 99, o Uber, você chama lá, naquele momento ele é teu funcionário. Naquele momento em que ele está fazendo a viagem para você, ele é teu funcionário. Então você vai pregar para ele e ele vai te ouvir, que ele queira ou que ele não. Você está pagando ele para te ouvir. Amém? O máximo que pode fazer é ele ficar em silêncio. Mas você tem todo o direito de ficar falando a viagem inteira. Ele tá recebendo de você. Ele está recebendo, ele tem que ficar no mínimo escutando, não precisa concordar. Mas fala do amor de Jesus. Porque quem sabe ele está apavorado, quem sabe ele está com medo de ficar fazendo essas viagens e chegar em casa e passar alguma coisa para a família, ele está com medo. E você vai ser instrumento de Deus para falar de Jesus na vida dele, querido. Amém? Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Não dá para a gente pensar que as coisas acontecem simplesmente por acontecer, mas a cada instante você tem uma oportunidade. Você tem uma oportunidade. Quem é acostumado a comprar pão sempre na mesma padaria, você tem uma oportunidade de a cada dia ir puxando um assunto, e puxando uma conversa, e gerando uma confiança.
você tem oportunidades. Amém? Aleluia. Mas deixe primeiro Jesus ser a solução para você. Deixe primeiro Jesus ser a resposta para você. Deixe primeiro Jesus ser a saída para você. Deixa eu te falar uma coisa. Na sequência desse texto, Paulo explica que não é apenas uma questão de aproveitar ao máximo cada oportunidade em meio a esses dias maus, mas ele explica que o desejo de Deus é que nós possamos, depois de ter passado por tudo isso, permanecer inabaláveis. Olha só o que diz Efésios 6:10, é para frente, é seguindo esse mesmo texto. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Está falando, querido, que para enfrentar tempos difíceis é necessário um poder sobrenatural. A nossa razão, a nossa capacidade de filosofar, ela é bem legal, mas ela não é capaz de trazer resolução e salvação em tempos de guerra. Nós estamos vivendo um tempo como se fosse um estado de guerra. E você precisa de poder de Deus para vencer essa coisa. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é contra as trevas que estão tentando levar as pessoas para o inferno. Estão tentando acabar com os casamentos. Essa é a nossa luta, querido. E essa luta, então, você precisa de poder de Deus. Você não consegue ajudar um casal que está brigando, não está conseguindo se entender porque tem um espírito maligno tentando trazer separação na vida deles, simplesmente com conselhos. Você precisa de poder de Deus, você precisa manifestar o poder de Deus na vida deles, ensinar princípios que não são só da sua sabedoria, é Bíblia, porque você lê Bíblia. Entende? É poder de Deus sobre a vida. Você precisa de poder de Deus para passar sobre esse momento. Você precisa investir tempo em oração, tempo estudando a palavra, porque você precisa de algo sobrenatural para enfrentar uma crise que sim tem as suas imediações de ordem espiritual. Você consegue entender? E novamente eu explico de novo, eu não estou dizendo que foi diabo que causou corona, coisa arada, tal, não estou falando nada disso, eu estou dizendo que ele se aproveita de tudo. Independente se tem a ver com ele ou não, ele se aproveita. Então existe uma batalha espiritual onde o diabo está tentando se aproveitar de toda essa situação para roubar, matar e destruir. Para trazer divórcio, para trazer depressão, para trazer ansiedade, para trazer pânico, para quebrar financeiramente. E você precisa aprender a lutar com isso espiritualmente. Você precisa batalhar com isso espiritualmente. Você precisa discernir que há uma batalha espiritual e você precisa de poder de Deus para vencer. Então você tem que se fortalecer no Senhor, amém? Se fortaleça, diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Se fortalece o teu relacionamento com Deus e o poder de Deus vai te dar força. Vai te dar força para vencer o pecado, vai te dar força para orar, para repreender a ação de Satanás. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Ou seja, você precisa estar sobrenaturalmente preparado para resistir no dia mau, mas diz mais. E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Permanecer inabalável. O desejo de Deus é que depois dessa grande batalha que estamos enfrentando, você saia do outro lado, sem ter perdido seus princípios, sem ter perdido seus princípios, sem ter perdido a sua fé. Mas para que você possa permanecer de alguma maneira, você primeiro precisa ter chegado lá. Para que você possa permanecer campeão, você precisa primeiro ter se tornado campeão. Aquelas lutas que eles fazem para defender o cinturão do boxe, a pessoa para defender alguma coisa, ela primeiro precisa ter ganhado. Ela precisa ser um campeão para então defender o cinturão que um dia ela ganhou. Para que você possa permanecer inabalável, primeiro você precisa se tornar inabalável. Você precisa se tornar inabalável. Como você faz isso? Revestindo-se de oração, conversando com Jesus. Talvez a tua oração ela tenha estado muito confusa. Talvez a tua oração ela é só você quando termina, você nem sabe por que você orou, por qual motivo você orou. Quem sabe você consiga começar a pensar mais no que você está falando e conversar com Jesus. Conversar com Jesus sobre o teu casamento. Conversar com Jesus sobre os teus amigos, conversar com Jesus sobre os teus negócios, conversar com Jesus sobre as lutas que você tem enfrentado, ter um relacionamento com Jesus. Amém, querido? Amém? Não só prender o griteiro, vai ter momentos que você vai prender o griteiro, aleluia, mas vai ter momentos que você vai ter que sentar e conversar com Jesus, abrir o jogo com Ele.
Amém? Conversar com Jesus, explicar as situações. E talvez se você não consegue fazer isso, talvez você vai ter que até fazer uma listinha, né? Eu tenho a minha listinha no celular, eu confesso que eu tenho que botar no modo avião, porque senão a internet me dá uma tentação de me distrair da minha listinha de oração, né? Mas então se você pode fazer no caderno, e aí você coloca as pessoas por quem você quer orar, e começa a orar e clamar pela vida delas, pela sua vida, pelas áreas da sua vida, para que você se torne inabalável. E uma vez sendo inabalável, você possa fazer tudo o que tem que ser feito e permanecer inabalável. Mas para permanecer, primeiro tem que ser. Amém? Então torne-se alguém inabalável. Torne-se alguém baseado na palavra. Queridos, em dias de crise, sabe, as enxurradas mostram qual é a árvore que está na areia e qual a árvore que está no chão firme. Qual a casa foi construída sobre a rocha, qual a casa foi construída sobre a areia. E a palavra de Deus, querido, a palavra de Deus é o que nos sustenta no meio das crises, porque se a sua fé é só baseada em achismos, na crise a sua fé vai cair. Mas se ela é baseada na palavra de Deus, ela vai permanecer. Se a sua fé é baseada só em conveniências, está sendo bom para mim ser evangélico. Quando vier as dificuldades, você vai cair por terra. Mas se a sua fé é baseada nas palavras de Jesus Cristo, se você realmente estuda a palavra de Deus e baseia o que você crê no que está escrito, querido. Não no que o youtuber famoso falou, mas no que está escrito na palavra de Deus, aí você permanece, amém? Aleluia. É tempo de nos revestirmos do sobrenatural. Como é que se reveste? Eu já falei da oração, também jejuns, querido. Vai ter coisas que você vai descobrir e vencer, porque o jejum ele ajuda você a melhorar o seu relacionamento com Deus. Ele ajuda você a aumentar a sua capacidade de percepção dos sentidos espirituais. Você começa a discernir coisas que você não discernia. Você começa a se aproximar de Deus num nível que você não se aproximava. Jejuns, estudo da palavra. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Permanecemos inabaláveis. O desejo de Deus não é apenas que você sobreviva a uma crise, mas é que você passe por ela e permaneça inabalável. Amém? O Senhor quer deixar você mais forte ainda depois disso. Ele não quer que no meio dessa corrida você tenha uma contusão, mas que no final dela seus músculos estejam mais fortes ainda do que estão hoje. Aleluia, glória a Deus. Outro espírito maligno tem sido solto nos dias, espírito de suicídio. Tem tentado atacar as pessoas no meio do desespero. Ele tem tentado levar as pessoas a pensar que a melhor saída é deixar a existência. Mas isso é uma mentira, porque você não deixa a existência, você só muda o seu estado de existência. Porque a nossa existência ela vai continuar ou no céu ou no inferno. E o diabo tem tentado instigar as pessoas achando que existe uma maneira fácil e rápida de acabar com o sofrimento. Querido, não existe maneira fácil e rápida de acabar com o sofrimento. Existe uma maneira de você nascer de novo. É de você receber Jesus na sua vida e deixar Ele transformar a sua vida. Então nós temos que ser uma resposta para essa geração. Amém? Uma resposta dessa geração. Aleluia. Não é tempo de nós dormirmos no ponto. Não é tempo de nós pensarmos que, bandeira preta, estou de férias. Não, não é esse tempo, não é esse tempo. Não é tempo de você maratonar todas as séries que você gosta. É tempo de você buscar ao Senhor. É tempo de você ganhar vidas para Jesus. O Senhor nos falou, querido, que 2021 é um ano de ganhar vidas para Jesus. Amém? Mas primeiro, então, se torne inabalável, se torne fortalecido. Meu querido, você vai aceitar até quando? Até quando a tua família continuar toda bagunçada, o relacionamento de vocês de casal todo bagunçado, você vai aceitar até quando? Você vai aceitar até quando? O teu TSD, a tua vida com Deus, todo desgastado, todo bagunçado, muito abaixo do que um dia, você vai aceitar até quando? Pastor, é que eu estou tentando, mas como que eu vou me fortalecer se eu estou tão fraco? Como que eu vou... Nós não falamos na palavra de oferta sobre o pessoal, e entendemos ali que eles não tinham que esperar prosperar para daí dizimar, eles tinham que dizimar, então vinha a bênção de Deus sobre eles e eles iam prosperar. Se você fica esperando estar bem com Deus para daí orar, você não vai ficar bem com Deus, porque você vai ficar bem com Deus orando. Sabe, você tem que começar. Dizem, e já li isso em vários livros, que a melhor maneira de começar algo é começando. Começando. Eles dizem, se você quer escrever um livro e não sabe o que escrever, escreva. Comece escrevendo lá. Oi, eu estou aqui escrevendo porque eu sei que se eu escrever, eu vou escrever alguma coisa. E aí vai. E a coisa daqui a pouco começa a andar.
A melhor maneira de começar a fazer algo é começando a fazer algo. Então você tem que melhorar a oração. Você está com o teu relacionamento com Deus acabado, marca um horário com Jesus, sei lá, 6 horas da manhã, né? E senta lá no teu sofá e diz: oi Jesus, eu quero começar a orar, mas não sei nem como. E vai! Mas de alguma maneira você tem que começar. Você tem que começar. Você tem que começar. Amém? Assim como dizemos que o problema do alcoólatra é o primeiro gole, e depois daquele primeiro gole a tendência é ele ter dificuldade para... Querido, essas coisas também, a iniciativa, a primeira vez, elas ajudam você a ter uma transformação. Então vai orar. Hoje. Amém? Vai orar. Vai estudar a palavra. Vai buscar de Deus. Vai te fortalecer no Senhor. Não é tempo de brincadeira. Não é tempo de relaxar. Não é tempo de pensar, nem culto está tendo, justo o contrário. Mas ainda agora você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui novamente. Nós estamos diante, querido, de uma das maiores oportunidades da Igreja de Jesus para ganhar vidas. Mas para isso você precisa estar inabalável para poder permanecer inabalável. Você precisa. A Bíblia, ela fala ali, Efésios 5, 17 e 18. Não sejam insensatos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixa-se encher pelo Espírito. Muitas vezes ali a palavra do vinho, ela é usada como uma alegria produzida, uma alegria gerada por esforços e por meios humanos. Está dizendo, não se embriague com essas coisas, mas se deixe encher pelo Espírito. Quando nós estamos embriagados demais com os prazeres dessa terra, nós corremos o risco de esquecer o prazer que há em ser alguém cheio do Espírito Santo. A resposta para esses dias é sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? A igreja é a resposta para essa sociedade ensandecida. Mas para nós sermos a resposta, nós precisamos ser cheios do poder de Deus. E como vamos ser cheios do poder de Deus? Ainda em Efésios 5, 19 e 20. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor, dando graças constantemente a Ele por todas as coisas. Falando entre si, o que você tem falado com as pessoas ao seu redor? O que você tem falado, você falaria do lado de Jesus? Você conversaria? Você faria essa piada com Jesus? Se a resposta é não, deixa eu te dizer uma coisa. Não é Jesus que não é descolado. É você que é pecador e tem que se arrepender. Uma pessoa, para ser cheia do Espírito Santo, ela tem que cuidar sim da sua língua, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Um coração que é cheio do Espírito Santo é um coração cheio de gratidão a Deus. E diz assim, dando graças a Deus constantemente por todas as coisas. Diga, por todas as coisas. A igreja que é resposta para essa geração é uma igreja que tem um coração cheio de gratidão. Amém? Eu convido você a fechar os teus olhos. Nós vamos cantar novamente essa música que declara poderoso Deus. E eu quero que você lembre em tudo aquilo que o Senhor ministrou na sua vida através dessa palavra. Tantas coisas na sua vida que estão aí precisando de transformação, estão precisando do toque de Deus. E você vai começar a declarar para essas coisas e para essas situações que você tem um Deus poderoso, que você vai permanecer inabalável. Cante essa música ou escute essa música. Enquanto você a canta, você a escuta, você comece a lembrar. E aí enquanto você pensa no seu casamento que precisa de restauração, você declara poderoso Deus para restaurar o meu casamento. Quando você escutar e você lembrar da situação financeira, você declara poderoso Deus para restaurar minhas finanças. E assim por diante, a saúde. Porque hoje o Senhor quer te fazer inabalável, para que você inabalável possa fazer tudo isso e depois permanecer inabalável, sem perder a fé, sem perder os princípios. Vamos declarar poderoso Deus, aleluia. Cante essa canção. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Se você quiser ficar mais à vontade, fechar a cortina, não sei, mas fecha os teus olhos.
Feche os teus olhos e sinta o poder de Deus invadindo a sua vida. Senhor, nós liberamos o teu poder sobre essa família agora. Nós liberamos o teu poder sobre essa casa agora. Toca, Deus, sobre essa casa. Toca com o teu poder, Senhor. Vem, Senhor, e levanta pessoas inabaláveis. Pessoas que vão aproveitar cada oportunidade ao máximo. Não ao médio, não ao mínimo, mas ao máximo. Porque é tempo de ganharmos vidas. É tempo de libertarmos os oprimidos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Sua casa precisando de oração, comecem a orar uns pelos outros. Se tem alguém aí na sua família precisando de libertação, comecem a orar uns pelos outros. Se tem alguém na sua família precisando agora de vir o poder de Deus sobre ela e tirar essa opressão que está sobre a sua vida, comece a orar agora. Comece a clamar juntos e declare: poderoso Deus. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Pai, nós abençoamos a vida de cada um, Senhor, que assiste esse culto online, assiste a gravação ou ao vivo. Abençoamos em nome de Jesus. Que essa palavra produza resultado a 100 por 1 nessa vida, Pai. Abençoa o restante do domingo dessa pessoa. Abençoa a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.